Meu pai me disse que a vida não tem nada de marcada e que o destino não é nada levando a gente na vida. E toda vez que eu paro e olho para este velho companheiro, vejo quem deu para estas paredes esta cara de família. Deixa eu ver a mão machucada, te levanta, deixa essa cama. Estou tão triste e quero falar-te. Fica calmo, filho, não chora. E não sabem dar valor pra estas coisas. Ter um lar é um tesouro. Minha mãe me disse umas coisas sobre os ódios do meu peito. Disse que o ódio que se guarda vai matando só quem sente. Minha mãe juntou as minhas mãos ainda quando eram pequenas e me falou que tinha um Deus que era um tal Papai do céu, que era Pai. Deixa eu ver a mão machucada, te levanta, deixa esta cama. Estou tão triste e quero falar-te. Fica calmo, filho, não chora. E não sabem dar valor pra essas coisas. Ter um lar é um tesouro. Meu Deus, como seria bom, seria bem melhor se fosse sempre assim. Meu Deus, como seria bom, só hoje pude ver o que isso fez pra mim. Meu Deus, como seria bom, seria bem melhor pra cada um e assim pra todos nós. E assim pra todos nós. E assim pra todos nós. Muito boa noite, é com muito prazer, com muita alegria que nós começamos mais um programa de Direção Espiritual. Hoje ao vivo aqui de São Paulo, da Missão Canção Nova, aqui na cidade de São Paulo. Cantando essa música que nos recorda os valores que a família nos ensina, né? E eu tenho gostado de falar muito por onde vou, que hoje a maior riqueza, talvez por nós termos tido oportunidade de conquistar tantas coisas, né? O mundo moderno, ele nos possibilitou tantas coisas, nós temos acesso a mais oportunidades que em outros tempos. Até mesmo as pessoas mais simples hoje têm mais oportunidade. O mundo está muito acessível, né? A gente pode muita coisa. Eu tenho dito que com essa mudança, o vínculo, ele acaba sendo uma riqueza insondável. Depois de ter conquistado tantas coisas, o ser humano descobre que os vínculos humanos são a maior riqueza que ele pode ter, que ele pode levar. É essa coisa de você sentir que existe um parentesco espiritual entre você e as pessoas com quem você convive, né? Essa doce satisfação de saber que você não é um mais a mais na multidão, que você tem gente que te ama e que você tem gente que você ama de verdade. Isso é o vínculo, esse parentesco espiritual que nos une, que nos faz ser responsáveis uns pelos outros. Isso é uma riqueza que o dinheiro não pode comprar. Dinheiro não pode comprar simpatia, né? Você pode até ter amigos aí, se você tem um pouco mais de recursos, de repente você pode identificar que um ou outro amigo se aproxima mais por causa daquilo que você oferece, por aquilo que você tem, mas em pouco tempo você identifica isso. No fundo, a gente quer estar com quem nos dá satisfação, com quem nos dá a satisfação do vínculo. É muito importante a gente estar vinculado. Você saber que, de alguma maneira, o seu coração bate em compasso com o outro.
que a sua felicidade, que a sua alegria depende daquele batimento cardíaco que está ali do seu lado. Ainda hoje, sabe, vendo aquela notícia da morte daqueles 5 jovens lá do interior do Espírito Santo, parece que são de São Mateus e de Colatina, fiquei pensando, nós que já sofremos o duro golpe da perda, você que já viu morrer alguém que você ama, fiquei pensando no sofrimento daquelas famílias, no sofrimento daqueles amigos, aquelas pessoas que perdem muito mais do que nós, porque como comunidade humana, cada vez que morre uma pessoa, nós estamos perdendo. Cada vez que nasce, nós estamos ganhando. Mesmo que a gente não saiba quem seja, é a comunidade humana, participa de maneira universal, né, da minha vida. E é claro que quando a gente assiste ao noticiário, que a gente vê as fotografias e acompanha a perda do outro, a gente também fica tocado. É a gente se reconhecendo na dor do outro. Mas a gente sabe que sofre verdadeiramente é aquele para quem aqueles jovens têm um significado. Mais do que tem para mim. Qual é o significado que tem para mim? É um ser humano que eu respeito, mesmo que eu nunca tenha encontrado na minha vida. Mas para o pai, para a mãe, para os amigos, para os irmãos, é um vínculo que está quebrado. Aqueles corações vão dormir mais pobres, mais sofridos, porque é um vínculo que se perdeu. Nessa materialidade, a gente sabe que a gente pode continuar em comunhão espiritual com as pessoas que a gente ama, mas a morte do corpo quebra este vínculo. A mãe fica de alguma forma deserdada de suas funções, né? É tão triste você ver uma mãe que perdeu o filho, porque ela acaba tendo que reconstruir o próprio significado de mãe que ela tem. Eu tenho outros filhos, padre, mas eu perco o significado de ser mãe daquele rapaz que morreu, daquela filha que foi embora. Por isso a gente precisa respeitar tanto a dor do outro. Ainda essa semana eu comentava como é triste a gente ver a exposição da mídia, da dor alheia, com tanto desrespeito. É lamentável que nos nossos dias o sofrimento do outro seja tão banal, considerado tão banal, seja tratado de maneira tão banal. O vínculo, aquele que está diretamente ligado àquele que sofre, àquele que está doente ou àquele que foi embora, àquele que morreu, ali existe uma ferida que merece o nosso respeito. A gente sabe, você sabe muito bem, você já perdeu alguém, de alguma forma, e sabe o quanto é dolorido ver romper esse vínculo de pertença. Mas você também já viu chegar, você também já viu nascer, você também já foi visitado pela alegria de reconhecer que alguém entrou na sua vida e que veio para ficar. É muito bom você reconhecer que sua vida agora está mais participada, que você está mais visitado, que você não está tão solitário mais, que até as paredes que você conseguiu construir ganharam um significado novo porque aquelas pessoas chegaram. É como desfrutar a riqueza, né? A Sagrada Escritura nos ensina que o jeito mais inteligente e sábio de desfrutar o que o dinheiro pode nos dar é dividindo com os amigos. Quem tem muito dinheiro sabe. Quantas vezes eu já ouvi isso? Padre, de nada adianta ter essa casa bonita, porque aqui nós não temos alegria. De nada adianta ter o dinheiro que tenho, porque eu não tenho alegria, não tenho com quem dividir. Quantas vezes já ouvi esse depoimento triste de alguém que chegou à conclusão num determinado momento da vida que lhe falta vínculos, que lhe falta laços estreitos, que lhe falta amor. Sabe, minha gente, eu fico pensando que o nosso empenho tem que ser, sim, para a gente se realizar, para a gente alcançar os nossos objetivos.
É muito bom você trabalhar, você ver o resultado do seu trabalho, você poder comprar o que você gosta, você poder dar prazer aos que estão do seu lado. Eu sei que isso é bom. É bom você ter o prazer de ter a sua casa, de ter o seu carro. Mas a gente não pode se esquecer que toda essa materialidade vai ter sentido se a gente tiver alguém para povoar a nossa vida e povoar essa matéria que nós construímos. Eu lembro que quando eu terminei de construir minha casa o ano passado, que eu morava num apartamento, depois fui morar numa casa, a primeira coisa que Deus me falou ao coração, naquele primeiro dia em que eu dormi naquela casa, foi a seguinte frase: depois da casa construída, o desafio é transformá-la num lar. A palavra lar sugere muito mais do que casa. Você pode entrar numa casa, está vazia, pode estar mobiliada, mas se não tem ninguém, ela é só uma casa. O lar não. O lar é muito mais que uma casa construída, que móveis esparramados. Para ser um lar de verdade, é preciso que ela esteja cheia de pessoas. Cheia pode ser uma só, além de você. Mas é preciso que aquela pessoa signifique uma multidão para você. É tão rico isso, você olhar nos olhos de algumas pessoas e identificar que elas são como uma multidão para você. Porque elas te socorrem tanto, elas significam tanto para você, que você pode dizer que nelas uma multidão inteira está abrigada. É o significado do amor, minha gente. Quando a gente identifica que o nosso significado humano está esparramado, está distribuído com aqueles que dividem o fardo e as alegrias, a dor e a alegria de sermos quem somos, de ser quem somos. Então o nosso empenho tem que ser sim, em buscar, em realizar, mas sobretudo, tudo isso tem que estar ligado à construção diária do vínculo. E para de ficar querendo o vínculo com aquele que não é para você. Quantas vezes você identifica, que as pessoas estão procurando do lado de fora e deixando de construir ali dentro, onde ela está. São os vínculos platônicos, imaginários. Eu admiro aquele autor, então eu acho que ele é mais importante para mim do que o meu próprio pai. Para com isso. Olhe para o seu lado e veja onde é que estão seus vínculos de verdade. Você pode sim ter um vínculo de respeito, de admiração pelo que o outro faz na sua vida. Mas nunca eleja essa distância como vínculo primordial. Porque não é justo com você. Não é justo com seus afetos. Não é justo até mesmo com as suas necessidades. Valorize os vínculos que a vida lhe deu. Seja capaz de descobrir essa multidão que se esconde num filho. Seja capaz de descobrir essa multidão que se esconde num amigo. E isso é possível. Às vezes nós temos amigos tão significativos que é como se eles fossem 1000 pessoas. E aí, essa orfandade natural que todo ser humano sente, que não há cuidado humano que possa socorrer, parece que ela fica aliviada. Naquela serenidade, naquela alegria suave de você saber que existe alguém que pode dividir com você as suas lutas, que está disposto a ouvir as suas mazelas, que está disposto a reconhecer a sua pior parte, e sem desanimar. Dentro de casa, algumas pessoas têm a alegria, a felicidade de ter os seus melhores amigos. Há algumas pessoas que não conseguiram isso. O vínculo familiar nem sempre significa amizade. Infelizmente, em muitos casos, o vínculo familiar significa uma obrigação imposta pelo sangue. Mas quem sabe a gente possa mudar isso?
Quem sabe a gente possa ir mudando aquele sentimento doloroso que ficou no coração da gente. Eu tenho pedido muito a Deus essa graça, sabe? E já tenho obtido muitos resultados dentro do meu coração. De fazer quebrar aquelas couraças que o tempo foi colocando, que os erros das pessoas foram colocando, os distanciamentos que são tão naturais dentro da nossa casa. Às vezes nós convivemos, moramos assim, o meu quarto, durmo com meu irmão no mesmo quarto e não consigo ter proximidade com ele. O que será que aconteceu, né? O que será que eu permiti que acontecesse para que essa distância se estabelecesse? Quantas vezes dentro da nossa casa a gente foge e vai escolher um lugar para chorar sozinho, porque não tem espontaneidade, não tem liberdade de mostrar a lágrima para o outro. É muito duro isso. Quantas vezes esposas choram sozinhas nos seus leitos, sem que os maridos estejam sabendo? O contrário também é verdadeiro. Quantas vezes o marido chora sozinho, sem que a esposa esteja sabendo que ele está chorando, porque falta liberdade para demonstrar as lágrimas. Quantas vezes nós vivemos uma alegria solitária porque nos falta alguém para dividir. E no momento que falta alguém para a gente dividir, a gente descobre o quão é pobre ser alegre sozinho. O quão é pobre você não ter alguém para dividir a razão do seu riso. Eu me lembro, sabe, que quando a minha irmã Heloísa, antes de morrer, eu e ela sempre tivemos uma ligação muito forte, muito estreita. Éramos os caçulas, né? E eu admirava muito a minha irmã pela sua capacidade de lutar. Minha irmã era muito colérica, os sentimentos muito à flor da pele. Então ela se alegrava e se entristecia tudo numa fração de segundo. E eu sou muito assim também. Eu me identificava muito com ela. E eu me lembro que tudo que eu via de bonito quando a vida começou a me dar a oportunidade, quando eu saí de Formiga, onde eu nasci, fui morar em Lavras, depois fui morar em Rio Negrinho, Santa Catarina, Jaraguá do Sul, São Bento do Sul, Terra Boa, lá no Paraná, e foi aí nessa época que ela morreu. Eu me lembro que tudo que eu via de bonito, a Heloísa era a primeira pessoa que me vinha. Nossa, como a minha irmã ia gostar de ver isso aqui. E ela tinha muito isso comigo também. Nas suas cartas, às vezes nos seus telefonemas, ela fala: nossa, eu lembrei tanto de você quando fui em tal lugar. Isso é o vínculo. E o vínculo gera em nós essa capacidade de querer o outro por perto, para que a gente tenha com quem dividir a alegria e também a tristeza. Em quantos momentos de dores você também desejou ter aquele amigo por perto? Não é? Mas se você desejou, alegre-se, porque significa que você já tem esse vínculo. Significa que de alguma maneira você já retirou o outro do lugar comum. Porque o amor é isso. É a capacidade que a gente tem de retirar o outro do lugar comum, de elegê-lo. É sagrado para mim. A amizade, o amor, a fraternidade, a maternidade, a paternidade são vínculos sagrados. Porque são vínculos que nos congregam de maneira muito estreita a outra pessoa. E eu acredito, minha gente, que nós nascemos para isso, para essa multiplicação. Não uma multiplicação sem qualidade. A frase lá, eu quero ter 1 milhão de amigos, ela pode ser até bonita e poética, mas ela é perigosa. Talvez seja um momento de ter menos para ter melhor. Saber cuidar bem dos vínculos que você tem. Saber identificar onde é que você erra naqueles vínculos. O que você precisaria fazer para que aquele vínculo fosse mais qualificado. Porque sua alegria depende disso. A sua realização humana depende disso. A sua satisfação de ser quem você é depende do cultivo destes vínculos. São eles
que vão nos dar essa serenidade e até mesmo, poderia dizer, a satisfação de você ser quem você é, de você fazer o que você faz. Porque em última instância, o que vai realmente contar para nós é isso. Com quem você vai dividir a sua vida? Com quem você vai dividir as suas conquistas? Com quem você vai dividir os seus fracassos? Essa família, essas famílias que perderam esses filhos, esses amigos que hoje sofrem, né? Essa perda irreparável, certamente hoje precisam buscar os outros vínculos que ficaram. Porque só assim a gente se fortalece. Lá na minha cidade também, um acontecimento muito trágico, nessa segunda-feira, levou Padre Enio, com 1 ano de sacerdócio. Eu não tinha tido a oportunidade assim de conversar, de me encontrar com ele. Mas eu sei que era um padre já muito querido pelo povo, 1 ano de ordenado, um rapaz inteligentíssimo, cantava muito bem, escrevia muito bem, preparou-se bem, né? Tem defeitos como todos nós temos, né? Certamente devia ter os deles também, não conheci, não tive a oportunidade de conhecer os defeitos dele, conheci só as qualidades. E fiquei assim no dia do acontecimento, abatido. Sabe, mesmo sem estar lá na minha cidade, mesmo sem conhecer a família do Padre Enio, mesmo sem conhecer os paroquianos que ele deixou lá na cidade de Piuí, onde eu também tive a oportunidade de morar. Fiquei pensando na lacuna que esse padre vai deixar na vida de muita gente. Fiquei pensando nos vínculos que ele construiu ao longo deste 1 ano de sacerdócio que ele pôde viver. E aí a vida finalizada de maneira tão trágica, né? O que vai ficar agora do vivido, do partilhado no coração daqueles que o conheceram? E eu sempre digo que no momento da nossa dor, no momento em que nós perdemos, só tem sentido esse momento para nos ajudar a entender o que fica. Eu sempre digo isso. Se você quiser curar a dor que você sente por ter perdido alguém, intensifique-se na sua capacidade de observar o que ficou e o que aquilo que ficou lhe pede. O que você pode fazer por aquilo que ficou, por aqueles que ficaram. Porque isso pode qualificar a vida, e qualificando a vida, a gente acabe tendo mais condições de organizar esse luto. A gente não sabe quanto tempo nos resta, né? Nós não sabemos quanto tempo nos resta. Então, neste tempo que nos resta, vamos fazer de tudo para que a nossa experiência seja toda ela baseada, toda ela pautada nesse desejo de construir vínculos que possam ser verdadeiros e que possam qualificar mesmo a nossa vida. Você que está ligando o programa agora, que está sintonizando a Canção Nova, esse é o programa Direção Espiritual. E deste programa você pode participar. 0 operadora 12 31 86 26 00.